Salve, salve colorados! Mais um vídeo aqui no canal Samurai Colorado, um canal que a gente sofre junto, que a gente torce junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E eu queria analisar aqui com vocês por que o Inter tem feito tão poucos gols. O Inter ultimamente tem enfrentado times de divisões bem inferiores, né? Caxias, CSA, e no caso o Metropolitanos, que é sexto colocado do Campeonato Venezuelano, até com um pouquinho mais de qualidade, mas ainda abaixo de nós o Independiente de Medellín e o Fortaleza, né? E nesses jogos todos, né, o Inter marcou um gol por partida e contra o CSA, 2 golzinhos. E aí nos faz pensar por que o Inter está fazendo pouco gol? Por que será que o Inter não consegue jogar? O Inter, ele nessas últimas partidas, ele teve bem mais a posse de bola, né, do que costuma ter. E parece que quando o Inter tem a posse de bola, o Inter não consegue converter essa posse de bola em jogadas e em gols. E aí eu fui dando uma analisada no time do Inter, do jeito que está postado, e com as peças que a gente tem, e aí eu cheguei a uma conclusão, e essa conclusão que eu cheguei, eu apresento aqui para vocês agora, e vocês, como sempre, né, têm todo o direito de usar os comentários para concordar, discordar e colocar também a opinião de vocês, porque esse canal aqui sempre aceita a opinião de todos, desde que seja com respeito e com educação. Então, o primeiro ponto que eu queria tocar é o seguinte: as contratações do Inter foram muito abaixo da nossa expectativa. É verdade que tem aí o Charles Arangues, que já é uma contratação um pouco mais de peso, mas também é um jogador que é uma incógnita, né? A gente não sabe no que vai dar. E também tem aquela história do Enner Valencia, que é para vir na metade do ano, que também seria uma grande contratação, a maior contratação dos últimos anos aí do Inter, né? Se ela realmente se concretizar. Então, mas o que a gente tem para hoje, para agora, não é nem Enner Valencia e nem Charles Arangues. A gente não pode agora, neste vídeo, abordar Charles Arangues porque ele ainda não é uma realidade em campo pelo Inter. Vamos falar de quem está jogando, quem está em condições e quem pode ou poderia ser escalado pelo Mano Menezes. A direção nos surpreendeu negativamente na janela de transferências. A gente não teve contratações que a gente imaginava que poderia ter, que era para resolver mesmo, assim, né? Contratações com mais ênfase naquilo que a gente realmente precisa. E aí o time está com peças faltando. Esse é o primeiro detalhe. O Mano Menezes, ele está fazendo um trabalho com as peças que ele tem, e essas peças não são as ideais em muitas posições. Aí, claro, saindo do campo da direção, saindo dessa questão das contratações que não vieram, vamos trabalhar agora, né? Vamos fechar aqui o cerco e falar sobre o que o Mano está fazendo com os recursos que tem. Bom, quem é o volante do Inter hoje? Não temos, a gente não tem um camisa 5. Por quê? Porque o Mano Menezes tem escalado Johnny e Baralhas, que os dois são volantes um pouco mais avançados, mas que o Mano Menezes acreditou que ia dar certo, os dois na volância. Não deu certo. A gente viu que não deu certo e que só amenizou a situação com a entrada do Campagnaro. Na minha opinião, o Campagnaro é o nosso camisa 5 até que o Gabriel volte, que a gente ainda não sabe quando ele volta da lesão, talvez maio, talvez junho. E tem também o Charles Arangues, que pode fazer essa função de volante, mas acredito que o Mano vai utilizar ele um pouco mais avançado, na função que antes era do Edenilson. Sobre isso, acredito que a gente agora está bem servido de lateral direito. A gente teve o Bustos, né, uma grande contratação ali no ano de 2022. Em 2023 o Bustos estava bem abaixo, o Bustos não estava legal. Só que aí o Bustos se lesionou, total aí da lesão dele, acredito que vai fechar um mês de lesão. E aí o Mano fez alguns testes ali pela lateral direita. E o que mais deu certo e aprovou muito agora foi o Igor Gomes. A gente viu essa partida que o Igor Gomes fez aí, né, contra o Metropolitanos. Foi um grande destaque positivo e, na minha opinião,
Até o Bustos voltar, o Igor Gomes é titular incontestável, não dá para mexer. E depois que o Bustos voltar, tem que ver quem vai estar melhor, porque neste momento o Igor Gomes está apresentando um futebol melhor do que o Bustos vinha apresentando em 2023. Então, a partir daí, a gente conserta a questão da lateral esquerda, da lateral direita. Na lateral esquerda, René, ok, tudo bem. Mas o grande problema do Inter é essa saída de bola dos volantes para o meio de campo. Campanharo talvez consiga fazer essa função, mas aí quem é que recebe? Bom, o Carlos de Pena, tanto no jogo contra o Fortaleza quanto no jogo contra o Metropolitanos, ele encaixou bem nessa função ali, mais próximo do Alan Patrick, e eu acredito que é por aí o caminho dessa transição. Campanharo pro Depena com o Alan Patrick logo à frente. E aí a gente corrigiria essa transição, esse problema. Mas a gente ainda tem mais uma questão que vai um pouco mais para frente, quando a gente chega no ataque. E aí chegando no ataque, a gente tem o Wanderson, que tem feito boas partidas na questão de participação, dribles, quebrar linhas, né, que chama, que é o driblador, e vai indo, né? Isso aí ele tem feito muito bem e tem melhorado, né, na questão do passe, a finalização. Eu tô vendo aí no Wanderson uma evolução. Em outro momento eu já disse aqui no canal que o Wanderson era o nosso triatleta, né? Corre, pedala e nada, mas eu acredito que ele tá dando uma evoluída agora e pode ser que o Wanderson seja uma grata surpresa aí pra gente ficar mais tranquilo. Pelo lado direito, a gente tem a opção do Maurício, que é um pouco mais para trás, e o Pedro Henrique sendo um pouco mais à frente. E eles disputam posição por ali. Tem também a disputa de posição entre o Pedro Henrique e o Wanderson lá na ponta esquerda, mas me parece que vai ficar mesmo o Wanderson e eu também não tenho nem nada contra se ficar o Wanderson. Pode ser o Pedro Henrique, pode ser o Wanderson, tá tudo certo. Lá na direita, entre Maurício e Pedro Henrique, eu acho bem interessante o Maurício, por ser um pouco mais equilibrado, talvez um pouco menos incisivo, mas dá uma equilibrada ali, não deixa o Inter tão aberto, tão exposto como um 4-3-3, né? Seria mais um 4-4-2, ele ficaria um pouquinho mais para trás. E aí entra o nosso grande problema, o centroavante. Nesse ponto é bem complicado, porque a gente tem dois centroavantes jogando muito bem no Inter, que é o Alemão e o Luca. Mas quem é o titular no momento é o Luiz Adriano. Como eu já disse no outro vídeo eu estava bem exaltado, eu não estava raciocinando tão bem para medir bem as palavras, mas o Luiz Adriano, na minha opinião, ele não está desempenhando um bom futebol pelo Inter. Eu acredito que até por respeito à carreira dele, por respeito a tudo que ele já viveu no futebol e pela alegria que ele já nos deu também lá no passado, né? Fazendo um gol na semifinal do Mundial de Clubes, participando do lance do gol do Gabiru. Então, assim, é um jogador que merece um certo respeito. E até por isso seria bom ele não entrar nas partidas a partir de agora. Eu acredito que ele não está num bom momento, tinha que deixar ele ganhar um pouco mais de confiança, talvez gradativamente, dá para trabalhar assim, colocar ele nos 15 minutos finais, entendeu? Em partidas, de preferência partidas que a gente já tá ganhando, ou então para dar aquela buscada no gol que a gente precisa, coloca ele ali, mas para sair jogando e jogar grande parte da partida, a gente está perdendo tempo de ter um centroavante mais eficiente e com mais condições de nos entregar durante uma quantidade grande de minutos. O Mano Menezes falou na entrevista que o Inter teve azar de não abrir o placar antes, porque se abrisse o placar mais cedo, o jogo poderia terminar com o placar mais elástico. Mas na minha opinião, por que o placar não foi aberto mais cedo? Porque a gente não tinha um centroavante que resolvesse. E tendo um centroavante que resolvesse, no caso do Alemão ou até o próprio Luca, o Inter teria aberto o placar antes e poderia ter tido um placar mais elástico. Então por que o Inter não está fazendo tantos gols? Vamos recapitular. Primeiro, não temos todas as peças. Segundo, o Mano Menezes tem escalado as peças erradas, né? E vai corrigindo aos poucos ao longo da partida, mas
corrigir ao longo da partida não é a mesma coisa que tu entrar já com a peça certa, né? Tu acaba perdendo minutos, perde psicológico porque aí a bola não entra, aí o adversário faz um gol, sabe? Alguma coisa assim. E aí tu perde de colocar em campo aquilo que tem de melhor logo de cara e depois repor. Tu acaba tendo o que tem de melhor só depois que a bola já tá rolando. E isso aí faz o Inter perder muita qualidade e perder oportunidades de abrir o placar e de fazer um placar mais elástico. Então, nossos volantes, sendo o volante certo, escalado, a nossa chance aumenta. Depois que o Gabriel voltar, que a gente tiver Arangues, né, a gente já vai ter uma transição melhor de volante para o meio, para a bola chegar lá na frente mais redondinha. Nas pontas, a gente vai muito bem, obrigado. Wanderson, Pedro Henrique, às vezes o Maurício um pouquinho mais para trás, mas ali auxiliando ali o ataque de algum jeito. E aí o nosso centroavante, então, colocado da maneira correta, sendo o alemão ou sendo o Luca, que são centroavantes que estão numa fase melhor, até a chegada do Ener Valencia, se ele realmente vier. Então, assim, no geral, o que eu acho? Eu acho que o Inter tem feito poucos gols, muito por questão das peças e muito também pelo Mano Menezes ter escalado jogadores que não deveria escalar, ou então no lugar errado. Então, o Inter, para mim, na minha opinião, para o Inter fazer mais gols, a gente parte de Kehler, Igor Gomes pela direita, na zaga com Vitão e Mercado ou Vitão e Moledo, René na esquerda. Abrindo o meio de campo com Campanharo, Carlos de Pena e talvez o Maurício por ali, com o Alan Patrick, ou o Alan Patrick com o Pedro Henrique na direita, e aí Wanderson e Alemão, né? Já é um time que se desenha para fazer mais gols, ou para chegar lá na frente com mais perigo. E aí tem mais duas questões que a gente precisa pensar e tratar e fazer com que o Inter precisa fazer, no caso, com que essas questões sejam resolvidas. A primeira é a pontaria. No jogo contra o Metropolitanos, a gente deu 24 chutes a gol, mas só 7 foram na direção do gol. A gente deu 24 chutes, mas chutes a gol mesmo foram só 7. Imagina, 17 chutes não foram na direção do gol. E isso nos prejudicou bastante também, essa falta de pontaria. Então, treinar a pontaria. E a segunda questão, o nosso preparo físico. Por mais que a direção diga que está tudo bem, que o pessoal responsável pela preparação física diga que está tudo bem, a gente percebe em campo que o Inter tem cansado no segundo tempo, tem perdido um pouco de energia no segundo tempo. Talvez contra o Metropolitanos da Venezuela isso até não tenha tanto ocorrido, mas tem que ver se não está tendo também algum problema de preparação física. No geral é isso, pegar o que tem, escalar certo, depois entram as peças, escala certo de novo, e aí o Inter tem maior chance de chegar lá na frente. É tranquilidade, e aí quando os resultados começarem a sair, o apoio da torcida vai ser natural, a moral do grupo vai se elevando e a gente vai chegando em lugares maiores, ou pelo menos vai tendo esperança de chegar em lugares maiores. É isso que a gente sonha, é isso que a gente torce. Esse vídeo foi muito otimista para um dia que tá todo mundo irritado, chateado, mas eu, de certa forma, eu tô otimista com o Internacional, porque eu ainda acredito que o Mano vai achar o time ideal. Até porque, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, e eu não poderia deixar de falar nesse vídeo também, se o Mano Menezes sair, essa direção não vai ter competência para repor a altura, e aí a gente vai sofrer, e vai sofrer muito, até que o time se encaixe de novo e a gente possa ter alguma esperança. Então vamos lá, vamos esperar que o Mano Menezes acorde, que o Mano Menezes comece a escalar o time direito, se não for do jeito que eu falei, mas pelo menos mais aproximado dessa ideia, e aí a gente vai começar a ver as coisas acontecendo. Deixa aí teu like, deixa teu comentário, diz o que tu achou do vídeo, concorda, discorda, mas o importante é participar, e até o próximo. Valeu!